E como é que o darwinismo evoluiu desse ponto até hoje? Imagino que teve várias escolas, como é que chamava aquele lá? Stephen Jay Gould, né? Que lançou um livro muito popular, uns 30 anos atrás. Equilíbrio pontuado. Equilíbrio pontuado. Essa é a hipótese dele, né? Uma das coisas mais surpreendentes é que não. O cerne do darwinismo ele permaneceu basicamente inalterado porque, é o que eu argumento no meu canal várias vezes, ele se trata de uma religião dogmática. Então, assim que se estabeleceu que essa é uma certa religião materialista do darwinismo, esse núcleo, principalmente a ancestralidade como universal, ela passa a se tornar um axioma, tá? Então, o neodarwinismo, até o presente momento, ele já se tornou insustentável, tá? Ao meu ver, e não é só Rômulo, católico que está dizendo isso, há um grande crescimento de pesquisadores que estão desanimados com o neodarwinismo, propondo, todo mundo conhece a síntese estendida, que seria exatamente incluir epigenética, outros mecanismos, evo-divo, variações mais de larga escala no desenvolvimento, que não sejam simplesmente mutações de ponto, que é o que não mutações de pontos, mas mutações graduais que o neodarwinismo defende. Então há um grande movimento para, pelo menos, ampliar o darwinismo, né? Só que por décadas, mais de um século, essa síntese moderna aí, ela ficou engessada, tá? Óbvio, você acrescenta novos dados empíricos, você vai acrescentando modelos, etc., mas o núcleo, a evolução procede por seleção natural, agindo sobre variações, tá? E deriva genética, permaneceu assim o núcleo. Tá? E não interessa quantas vezes essa ideia ela entra em contradição, novas evidências são contrárias, iam se criando simplesmente hipóteses ad hoc para acomodar essas variações, essas divergências dentro do núcleo da teoria. Qual que você acha, do ponto de vista biológico, não metafísico, o principal furo, aquela coisa que biologicamente você vê que o darwinismo é impossível? Caravelas Kids acaba de lançar uma coleção dos heróis do Brasil. Nós estamos com uma promoção imbatível de 50% de desconto. Não perca, hein? Clique logo no link para aproveitar a promoção antes que o preço mude. Eu acho que é importante dizer, antes de eu responder a sua pergunta, que não é que tudo que a evolução propõe está errado, né? As mutações, elas ocorrem. A seleção natural ela é mal definida, mas se você pensar simplesmente que existem variações nos organismos e algumas vezes alguns organismos têm uma maior probabilidade de sobreviver e passam aquela variedade para frente, isso pode ocorrer. Isso é até lógico, né? O problema é o grau de mudança admitido, tá? Então, o maior furo, ao meu ver, primeiro, é o que eu acho mais óbvio para qualquer pessoa, é você simplesmente olhar o registro fóssil, né? A gente falou isso naquele último podcast, né? Inclusive alguns dos nossos haters completamente interpretaram o podcast errado, né? Eu falei que havia um surgimento abrupto de organismos que seriam tão diferentes quanto um cachorro de, sei lá, um outro organismo que eu falei, aí eles ficaram me acusando de ter dito que tinham cachorros no Cambriano, né? Você vê que esse pessoal é analfabeto funcional. Eles não sabem escutar palavras e entender o contexto. Eu não disse que cachorros aparecem no Cambriano. Eu disse que grupos de organismos com planos corporais extremamente diferentes, né? Que seriam tão diferentes como um cachorro e, sei lá, uma mariposa, aparecem no Cambriano. Tá? Mas há precisão de datação no Cambriano? Se você, algumas pessoas rejeitam, a Terra Antiga, não somos essas pessoas. Então, óbvio, todo o método de datação ele tem uma margem de erro, né? Então, o Cambriano ali, essa dita explosão seria ali por volta de 536, 540 milhões de anos, e é um período extremamente curto, tá? Para padrões geológicos. Então, o tempo geralmente, em média, uma espécie permanece no registro fóssil por volta de 4 milhões de anos. Uma única espécie, tá? Ela aparece e morre. O Cambriano ele tem menos de 30 milhões de anos. E você tem mais de 20 grupos de organismos aparecendo. Isso seria impossível de explicar pelo darwinismo? Claro que seria. Claro que seria. Até porque a fauna anterior da Ediacara
ela tem organismos que não se assemelham, tá? A desculpa que Darwin dá, porque ele sabia que o registro fóssil não dava suporte à ideia dele, tá? Isso ele mesmo admite, ele fala aí ele vai dizer que basicamente o registro fóssil é incompleto e que a gente não cavou o suficiente, tá? Eu falo, encontrar os famosos elos perdidos, né? Mas ele fala, se você rejeitar a minha interpretação do registro fóssil, certamente você estará desculpado de rejeitar toda a minha teoria, porque ele precisa desse ad hoc aí. E quanto mais a gente cava, mais explosões a gente encontra, tá? Eu já acho que eu havia citado o surgimento das plantas com flores, as angiospermas, não há nada parecido com flores anteriormente. Elas aparecem no Cretáceo e Darwin chama o aparecimento das angiospermas de um mistério abominável numa carta, tá? Porque tudo que aparece de uma vez só, para a ideia dele, é inadmissível, né? Então, o que se propõe hoje em dia é a mesma desculpa que Darwin deu. Ou o registro é incompleto e que a gente não cavou o suficiente, o que é uma bobagem, né? Porque você tem uma coisa que chama curva de rarefação. O exemplo que eu sempre dou é, se você está numa praia e tem, sei lá, 50 espécies de conchas lá, de animais que produzem a conchinha de 20 espécies de sei lá o que, caramujo, e tem 1 milhão dessas conchas espalhadas lá, né? Se você for lá um dia e começar a coletar aleatoriamente essas conchas, tá? Você, nos primeiros dias, você vai pegar muitas espécies, tá? Quanto mais você for procurando, a probabilidade de você achar uma espécie nova, ela vai diminuindo, tá? E com o passar do tempo, então, a saturação, porque vai diminuindo. Entendi. Então, uma hora platona. E a gente observa isso no registro fóssil, tá? A gente está encontrando cada vez menos espécies novas e está encontrando as mesmas coisas, o que sugere que o registro não é tão... A gente já amostrou bastante do registro. Esse negócio de o registro ele é raro. Nós temos fósseis de dinossauros brigando, tá? Que se mataram durante lutas. Nós temos fósseis de embrião fossilizado, tá? Nós temos fósseis de água viva, que não tem... Porque uma das desculpas é porque a fauna anterior não tinha ossos, então não tinha tecido duro, aí não se fossilizava. Nós temos fósseis de bactéria. Nós temos fósseis de água viva, nós temos fósseis de um ictiosauro, que é aquele réptil marinho, dando à luz. Literalmente tem um fóssil com o filhotinho saindo da mãe. E aí eles morreram, sabe-se lá como, nesse processo se preservou perfeitamente. Então você tem tudo isso. Mas os ditos intermediários são, né, se você aceitar o que eles chamam de intermediários são raríssimos. Tá? Eu não chamaria esses organismos de intermediário, a gente pode discutir isso, mas o próprio Darwin fala, como é um gradualismo, tudo está continuamente se transformando, não é uma coisa saltando para outra, o registro deveria ser inteiro constituído de intermediários, porque o que você tem são organismos alterando ao longo do tempo. Inclusive os animais atuais, você não deveria ver grupos, clusters de organismos, você deveria ver uma coisa amorfa, porque as populações estão continuamente evoluindo ao longo do tempo e variando de pouquinho em pouquinho. Então você veria transição em todo lugar, tá? E ele vai dizer exatamente, mesmo no registro, ele dá a desculpa de que o registro é vazio, o registro é imperfeito. Para os animais viventes, ele vai dizer, é porque o intermediário ele é mais adaptado do que o antepassado, o que deu a luz a ele, aí ele extingue por competição a linhagem parental. Isso é totalmente especulativo. E uma vez também eu falei que nunca foi demonstrado que competição intraespecífica é capaz de causar esse tipo de alteração. Aí o pessoal, mais uma vez, analfabetos funcionais, leram como isso, eu dizendo que não existe competição intraespecífica. A única coisa que eu disse não tem evidência empírica de que a competição intraespecífica entre veados da mesma espécie é capaz de ser uma força propulsora de você gerar uma alteração ao longo do tempo, de parte dos veados são extintos pela competição e a outra, mais adaptada, vai, sabe? Então, assim, a coisa ela é totalmente especulativa. Esses chamados fósseis vivos são um pesadelo para a evolução ou não? Tipo tubarão, sei lá o que, outros aí que existem iguais há milhões de anos. Isso existe ou não? Eles vão dizer que o termo fóssil vivo é uma coisa de gente que não entende nada, vão dizer que é o selacanto.
não é o mesmo organismo, há variações. O ponto é, esses organismos são extremamente parecidos com animais que viveram milhões de anos atrás. Você tem linhagens, né, os crocodilianos aí, a linhagem dos crocodilos, ela tem, né, se não me engano, é do Triássico, sei lá, então tem aí mais de 200 e tantos milhões de anos. Então você vê na evolução, né, essa coisa extraordinária em que a evolução ela pode, né, manter uma criatura basicamente inalterada, né, com variações que a gente chamaria de acidental na filosofia, né, variações pequenas por 200 milhões de anos, e ao mesmo tempo ela é capaz de gerar planos corporais inteiros novos no intervalo de 20, 10, né? Aí eu já escuto algumas pessoas gritando: mas é por causa do ambiente, né? Tem ambientes que são mais estáveis, logo, se não há variação ambiental, não há o que selecionar. Uai, mas no mesmo ambiente você tem organismos permanecendo inalterados ou pouco alterados durante 200 milhões de anos, e no mesmo mar que tem os peixes que não mudaram, você tem o suposto tetrápode, né, evoluindo a partir de um peixe indo para a Terra. Tá? Então a evolução ela é uma teoria tão maleável, ela aceita qualquer coisa. Ela aceita explosão evolutiva, ela aceita estase evolutiva, e não é possível você demonstrar isso empiricamente, porque se trata de né, episódios ali na história da evolução que ocorreram uma vez só na história da Terra há 200 milhões de anos. Então, a evolução ela basicamente sobrevive com os axiomas já estabelecidos e com comparação. Esse bicho parece com esse bicho, eu consigo agrupá-los em uma árvore, então eu infiro que eles estão aparentados. Tá? Só que isso é uma conclusão, isso é uma inferência ilógica. Né? Isso é circular. É circular, é uma tautologia. Se você já assume que há claro. um parentesco e você vai agrupar por similaridade, e você já assume que a similaridade ela prova parentesco, você fica andando em círculos. Eu vi que os dinossauros seriam... Li em algum lugar faz muito tempo que os dinossauros eram um pesadelo para evolução, e um morcego também. Você sabe alguma coisa sobre isso? Dinossauro, eu não sei o que você leu. Pelo contrário, eles usam os dinossauros como uma das flagships, né? Por causa do Archaeopteryx, né? Então, teoricamente, seria um dos grandes fósseis transicionais. Então, de acordo com eles, as aves evoluíram a partir dos dinossauros, né? O morcego é mais um desses que aparecem assim, sem nenhum tipo de intermediário, né? Porque é uma coisa completamente ilógica, né? Veja, o animal, você olha para um morcego adaptado à vida, né, o voo e a tudo que ele faz, né? Aquela perfeição. E você observa o que seja um albatroz voando do jeito que voa. Como é que você pode acreditar que mutação, que é ao acaso, sem um projeto em que está sendo, né, de pouco em pouco sendo construído, já com uma certa intencionalidade, como que você adapta um organismo terrestre à vida de voo? Com mutação ao acaso. Então, o que seria? O exemplo do morcego é o desenvolvimento do sonar ao mesmo tempo da asa. E de tudo, ficaria uma coisa completamente impossível. Como é que uma criatura... ou você voa ou você não voa, né? Você pode ter um voo medíocre. Eles dão o exemplo daquele que de uma mesa conseguiria aplanar o voo até o chão. A galinha que tem um voo meio medíocre. Exatamente. Aí de pouco... É uma coisa bem panteísta, assim, né? A natureza ela vai se aperfeiçoando, né? Mas qual é a sua evidência empírica que você tem disso? Né? Aí que está o ponto. Tem um bicho que parece uma mistura dos dois organismos. Isso não é prova de que ele evoluiu do outro organismo, tá? Você tem hoje em dia organismos que têm mosaico de características. Tá? Você tem que me mostrar, eu sou um cientista, eu quero saber quais são os mecanismos que levam à mudança. E você tem que me mostrar que as causas da evolução elas são capazes de gerar a variação que você está propondo. Tá? Então não é só o cara falar aquele fóssil parece de um organismo tal e um organismo tal. Porque eles mesmos vão admitir que existem organismos que parecem com um organismo tal, mas não evoluíram daquela linhagem. E eles vão chamar isso de convergência evolutiva. A evolução fez a mesma coisa 2 vezes. Então veja que a coisa ela é totalmente circular. Similaridade demonstra parentesco? Sim, exceto quando não demonstra. Né? Quando o modelo coloca esses 2 organismos longe na árvore, porque
dois agruparam aqui porque tem mais similaridades, mas esse aqui, lá do outro lado, tem uma similaridade grande com esse aqui em outra coisa, a evolução produziu essas duas coisas independentemente. Tá? Então, é um exercício completamente circular. Tá? Você já está assumindo a evolução logo de cara. E Como está... um dogma e aí forçando, espancando os fatos para encaixar no dogma evolucionista. É isso aí. Então, o exemplo que eu sempre dou, porque é o mais óbvio, é o ornitorrinco. Ele tem claras características ali que você olhar para ele parece um castor misturado com um pato. Eles dão exemplo isso como prova da evolução, né? Que dali nasceu outros. Não é isso que falam? Não, eu que falo que o ornitorrinco, ele bota ovo, ele é mamífero, ele tem cauda de castor, bico de pato, e ele não é intermediário de nenhum desses organismos, né? Mostrando que ter um mosaico de características de grupos diferentes não significa que você é descendente deles. Como é que eles analisam o ornitorrinco? Ele é uma linhagem de mamíferos mais primitiva, então seria, até onde eu me lembre, o fato de eles botarem ovos seria uma evidência exatamente da evolução dos mamíferos a partir dos répteis, porque antes, né, os répteis colocavam ovos, então o Echidna e o ornitorrinco estariam nessa linhagem basal ali, mais com características que a gente chama de plesiomórficas, né, que são mais parecidas com do ancestral dos mamíferos, etc. Enfim, tudo pode ser discorrido de forma a dar suporte à teoria da evolução, né? Então, eu não sei nem se eu cheguei a responder a pergunta, mas então assim, mudanças pequenas dentro de um organismo, alteração nos tentilhões, o bico do tentilhão, tamanho, coloração, né? Inclusive, se o cara quer achar que leão e tigre são a mesma criatura, não, é uma variação acidental ali, são animais que você reconhece no zoológico como sendo gatos, né? E um tem uma juba maior, se tivesse uma mutação que causasse um gene de ser super expresso aqui na região na cervical e crescesse o pelo, sei lá, você poderia fazer uma onça peluda. Né? Você tem onças que são a onça negra aqui na Amazônia. Ela é uma onça com muita melanização. Você altera o gene de expressão de melanina que causa aquela coloração amarronzada no pelo. O gene está super expresso, produz mais melanina do que devia, você tem uma onça preta, tá? É uma nova espécie? Não, é uma onça preta. Esse tipo de variação, ela ocorre. Então, se isso é evolução, né, a definição da genética de populações, a variação nos alelos ao longo do tempo, isso ocorre. Agora, essa variação nos alelos ao longo do tempo dos genes é capaz de gerar uma ave a partir de um réptil? É isso que está em xeque. E os próprios evolucionistas da síntese estendida, que são muitos ateus, não tem nada a ver com religião, eles falam, não dá. O mecanismo vigente de seleção natural, mais mutação, mais deriva, mais migração, não é capaz de explicar essas coisas. E é por isso que eles estão propondo outras causas, tá? Inclusive alguns aí mais esotéricos, como o James Shapiro, que é um dos biólogos mais citados do mundo, ele defende um certo, em inglês é panpsychismo, é a ideia de que a mente é parte da natureza. Ah, tá. Então a célula está consciente, então ela meio que ela evolui por si própria, assim. Então é uma coisa completamente gnóstica, tá? Vai, procura lá, tá? Vai no Google Scholar, James Shapiro, Are Cells Conscious? Alguma coisa assim, as células estão conscientes. É delirante isso aí. Isso pode ser publicado numa revista científica, né? Se ele tivesse colocado Deus criou a bactéria, isso obviamente não seria publicado, mas fazer um artigo, a célula está consciente e publicar numa revista mainstream, isso aí pode, tá? Então é isso. Esse é o estado. Eu acho que o neodarwinismo está colapsando, tá? E eu estou aqui dizendo que a evolução vai cair. Não, eu não acho que irá cair por outras razões. Eles vão sustentar, vai sustentar até o fim isso aí. Mas o neodarwinismo, com a explicação para toda a origem da biodiversidade na Terra, está ruindo. Os dissidentes estão aumentando em número, tá? Não é que a seleção natural e mutação não ocorram. Isso não vai cair e ser eliminado, mas sim a capacidade daquele mecanismo de ter o poder construtivo que se diz ter. Tá? Então, você me perguntou qual é o problema maior. O fóssil, que eu já mencionei, e o fato de que a mutação ela não causa o que eles querem que ela causa. Tá? A mutação ela é um erro na replicação do DNA. Tá? Nós temos diversos mecanismos de reparo, né?
ordinariamente, o organismo ele não quer mutar. Ele quer replicar o DNA de forma fidedigna. Às vezes, o maquinário comete um pequeno erro. Tá? E, às vezes, este erro, ainda que ele cause ele seja ruim do ponto de vista filosófico, objetivamente há uma perda ali qualquer, em uma situação muito específica, aquilo ali pode ajudar circunstancialmente esse organismo a sobreviver. Então, um exemplo, pensa, por exemplo, a questão da tolerância à lactose, né? Você tem, nada de novo foi criado. Não é que a evolução produziu uma nova enzima, um novo organela que consegue quebrar a lactose em uma específica população. Não, você já tem o gene responsável por quebrar a lactose. Ele está presente nos juvenis, né? na criança. Ele bebe leite da mãe. Não é de interesse do corpo, ordinariamente, tomar leite na fase adulta. Então, esses genes eles são suprimidos. Ocorreu uma mutação, eu não me lembro o nome dela agora, mas é uma mutação bem caracterizada e tem mais de uma, não é necessariamente a mesma mutação em todas as populações, que agora alterou, se não me engano, o promotor do gene, né, que é a região ali que vai, por exemplo, vai ser um interruptor, por assim dizer, do funcionamento do gene, e acaba cooptando os fatores que vão fazer esse gene ser transcrito. Então, um gene que deveria estar desligado na fase adulta, ele passa a estar ligado, mas não houve nada novo criado. Você quebrou o mecanismo regulatório do gene e agora ele está sendo expresso na fase adulta. Em uma região em que falta alimento e você só tem lactose, leite, vai te ajudar a sobreviver, ótimo, tá? Mas sempre você paga um preço, né? Você tem intolerância à lactose, você tem problemas aí, né? Algumas pessoas falam que o leite, inclusive, causa alguns problemas ali. Mas existem exemplos que o problema é ainda mais sério. Mas se a pressão for muito alta, às vezes ter aquele problema, aquele defeito, ajuda você a sobreviver naquele presente momento. Mas a evolução ela não deve simplesmente só explicar esses eventos. Ela tem que explicar o aspecto construtivo. Não basta você ligar um gene e expressá-lo mais ou menos, ou desligar um gene. Você tem que explicar a origem de novos genes, você tem que explicar a origem de novos órgãos, de novos sistemas, né? De novos planos corporais, e nada nos diz que a mutação é capaz de fazer isso. Tá? Muitas pessoas vão lá no meu canal, né, leram uma linha de livro de biologia e falam, isso já foi demonstrado, o mecanismo de duplicação de cromossomos. Nós sabemos como os genes são criados, porque aí o cromossomo, o material genético é duplicado e agora ele pode mutar livremente, e aí, porque agora você tem uma cópia a mais, que mesmo que haja um problema aqui nessa cópia que está mutando, a outra vai, né, sustentar a proteína ali normal. Né? Isso é uma especulação, Marcelo. Não existe evidência, é tudo inferência, tá? Então, a duplicação cromossômica ocorre o tempo inteiro em plantas e a gente não observa genes novos aparecendo. O que você observa, e o problema da evolução é esse, e pega as pessoas, é essa comparação circular. Então, você tem uma espécie que tem mais cromossomos em plantas. Aí você compara com um grupo que tem menos, tá? E você já distribuiu que eles são parentes ali distantes. Essa espécie, você já assume que houve uma duplicação cromossômica, porque pelo algoritmo você assume que o ancestral era diploide, ele só tinha uma cópia de cromossomo, essa aqui tem, 4 cópias. Aí você compara esse organismo com esse tem alguns genes que não tem nesse, por assim dizer. Isso quer dizer que esses genes evoluíram a partir do ancestral? Claro que não. Mas como você já atribuiu a duplicação cromossoma como mecanismo de criação de gene, você fala, tá vendo? A duplicação cromossoma permitiu que mais genes surgissem nessa linhagem. Só que tem eventos em que, o tetraploide, ele tem menos gene que o diploide. E aí? Perdeu os genes? Então você fica falando, não há como você testar a sua hipótese, tá? Porque ela já depende da ancestralidade comum. E fica nisso, entendeu? É impressionante. Agora eu gostaria que você comentasse lá na origem, né? Porque em algum momento saiu da matéria inorgânica para a matéria orgânica. E teve lá uma suposta experiência que provou isso, que é esqueci o nome do cientista. Aquele que pegou lá... Miller, É isso.
Que colocou raios e ali transformou a matéria inorgânica em orgânico. Pronto, tá provado que há bilhões de anos o planeta Terra tinha essas características e aí virou de orgânico, inorgânico para orgânico. Miller, né? Miller, né? Você falou? O combo Idade Média está com 55% de desconto, frete grátis, ainda você leva 2 cursos como bônus, tá? Imperdível, não perca essa oportunidade. Clique logo no link na descrição. Bom, a questão é que, ainda que o experimento tem vários problemas, né? Porque 99% que foi produzido era lixo, tá? E ainda que você tivesse produzido só aminoácidos puro, aminoácidos e vida estão um salto ontológico impossível um do outro, né? Você pode colocar um pacote de aminoácidos dentro de um laboratório em condições perfeitas e deixar eles lá flutuando, eles nunca vão se organizar em uma célula. Então você produzir aminoácidos, que são basicamente bloquinhos, isso não quer dizer absolutamente nada. A célula, ela é um ente já organizado com um telos, uma função específica, ela é um sistema ali fechado que funciona para si próprio. Você produzir aminoácidos soltos, isso não diz absolutamente nada. Além do que, você produzir isso em laboratório, em condições completamente controladas, ainda que você tente replicar como eram as condições da Terra primitiva. Inclusive, parece que o experimento eles erraram, colocaram mais de substância que... Não, porque eles percebeu-se que a atmosfera primitiva não era bem assim como eles imaginavam, né? Então, mas ainda que tivesse perfeitamente as condições fossem aquelas mesmas, o ambiente naquela época, supõe-se 2 bilhões de anos que a vida surgiu, ele era extremamente hostil, né? A Terra era extremamente quente. E mesmo em laboratório, como eu falei, para produzir esses bloquinhos, você produz 99% lixo, tá? Então não há, nesse momento, nenhuma evidência concreta de como a vida surgiu. E como é que os evolucionistas dizem dessa fase aí? Como é que eles tentam superar acham esse que é problema? Isso. Aqui houve um mundo de RNA que espontaneamente os aminoácidos se organizaram em uma molécula de RNA. E esse RNA ele tinha capacidade autorreplicativa, e uma vez que ele tem capacidade autorreplicativa, se surgiu um RNA melhor para se replicar, ele vai se replicando, vai sobreviver mais, vai a seleção natural de novo. Aí, em algum momento, isso aí fica circundado por uma cápsula, seja lipídica, o que é que seja, aí já causa um localzinho fechado, assim, uma coisa completamente maluca. A capacidade replicativa de RNA é péssima, tá? O experimento que eles geralmente citam é um experimento em que foi totalmente controlado em laboratório e o RNA tudo teve que ser sintetizado, purificado, uma coisa que seria totalmente impossível em uma Terra que está pegando fogo num mar de 100 graus centígrados. E ainda assim o RNA ele não é naturalmente um bom, ele não é um bom replicante, ele não é um DNA, e ele, produziu, né, lixo atrás de lixo, fidedigna, meu português fidedigno. Mas qual que é o substantivo aí? Enfim, a prole dele não era igual ao RNA anterior, né? Então assim, e ainda que o RNA pudesse se replicar e milagrosamente pudesse se formar numa sopa, o que é impossível, porque o RNA é extremamente instável, tá? Por isso que a vacina... não pode falar desse assunto também, né? Não pode. Mas por isso que lá naquele episódio lá, que a gente precisou tomar as picadas, né? Por que a picada ela precisava ser engolfada com uma bola de lipídio? Porque o RNA é extremamente instável. Então, se você coloca ele no corpo, ele se decompõe muito fácil, tá? Isso dentro do seu próprio corpo, ele degrada rapidamente, tá? E quanto mais no oceano, na Terra primitiva. E fora que tem um problema de ordem lógica tremenda. Ninguém sabe como é que era a Terra há 4 bilhões de anos. Não, e problema metafísico. Como é que matéria inorgânica... Você não tem como provar como é que era a Terra naquelas condições, se a temperatura era X, Y. Você pode ter uma ideia geral, mas como era, não dá. Então você não consegue replicar em laboratório uma coisa que você não sabe como é que era. É puro chute, pura fantasia.
E é um problema metafísico, né, Marcelo? Mesmo que você saiba todas as condições... Mesmo sabendo... Eu te dou todas as moléculas possíveis, todos os... a blueprint, sei lá, o plano... Como é que fala isso? A planta do primeiro organismo, te dou tudo, dou pro pesquisador, pode pegar todas as mentes mais brilhantes do mundo, eles não vão conseguir criar essa vida em laboratório, porque nós não podemos atribuir uma forma às coisas. Só Deus é capaz de criar uma nova forma substancial, né? uma nova natureza que não existe e aplicá-la na matéria, né? Organizar a matéria, né? Dispor a matéria de forma a receber essa forma. Então, assim, supor que a matéria inorgânica é capaz de se organizar em uma célula funcional, tá? A célula ela é extremamente complexa, tá? Então, o Luca, que é o suposto último ancestral comum de todas as criaturas vivas, seria a linhagem que deu origem a todos os organismos vivos. Ah, tem nome isso? O Luca é Last Universal Common Ancestor. Tá. O último ancestral comum universal, sei lá. É óbvio, ele não é necessariamente o primeiro que surgiu, porque podem ter tido várias linhagens, algumas extinguiram, e a do Luca, mas enfim, é o primeiro que você poderia traçar que deu origem a todas as outras criaturas ao longo do tempo. Usando uns modelos, esse artigo foi, acho que, publicado na Nature Science em 2024, eles estimaram que o surgimento do Luca é mais antigo do que se imaginava, o que já é um problema, porque você teria que fazer um organismo já complexo há 4,2 bilhões de anos, ou seja, a Terra surgiu há 4,6, se não me engano, 4,4, 4,6, eu me lembro agora. Então, em alguns milhões de anos, você já teria que produzir o que, de acordo com eles, evolucionistas, esse primeiro Luca, essa célula, ela já teria por volta de 1000 genes. Tá? Eles calcularam qual que seria o mínimo, baseado no que a gente sabe de genes de espécies modernas, quais são os organismos com menor genoma, com menor número de genes, quais são os genes essenciais, calculando esses métodos de datação genética, de relação, onde que esse organismo surgiu e qual o mínimo de genes necessário para que ele fizesse as funções necessárias para estar ali, por exemplo. E os caras já concluíram que quase logo após o surgimento da Terra, você já tem um organismo com mais de 1000 genes. Uma célula, basicamente, de uma bactéria, já pronto ali, entendeu? E você não consegue nem fazer um RNA replicar propriamente em um laboratório totalmente controlado, com todos os seus químicos purificados, com 50 cabeças trabalhando no projeto, sabe? E assim, é uma coisa surreal. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.